Pois é, meus queridos e minhas queridas, chegou a hora de vocês aprenderem como cercar e ameaçar o rei para você conseguir chegar ao fim da partida do xadrez com o checkmate. Então, hoje, na aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a diferença entre cheque e checkmate. Vocês já viram na aula passada, a gente viu que o rei é a peça mais importante do jogo de xadrez. Se ele não está no jogo, acabou o jogo. O jogo chegou ao fim, tá? Mas é importante frisar o seguinte: não é possível você conseguir capturar o rei. Você sabia disso? Pois é, a gente vai chegar nessa hora na aula, mas calma aí. Então, ó, o rei é uma peça muito poderosa e a gente só ganha se a gente conseguir dar checkmate no rei adversário. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a ameaçar o rei. E como é que a gente ameaça o rei? O que é ameaçar o rei? Tá? Então, vamos lá que eu vou apresentar minha tela para vocês, tá? Ameaçar o rei, toda vez que eu ameaço o rei, ou seja, eu ataco o rei adversário, a gente diz que ele está em xeque. Xeque significa o quê? Que ele está ameaçado. Olha lá, ó. Abri minha tela para você. Pronto. Olha nesse exemplo, ó. A dama branca, ela está ameaçando o rei preto, não está? Ela não está atacando o rei das pretas? Então, nesse caso, a gente diz que o rei está em xeque. Quer dizer que ele está ameaçando. Olha lá. A torre preta está ameaçando o rei branco. Não está atacando ele? Então, a gente diz que o rei está em xeque. Toda vez que o rei está sendo ameaçado ou atacado, ele está em xeque. Olha nesse exemplo, ó. O bispo branco está atacando o rei das pretas. Então, o rei preto está em xeque. O cavalo preto aqui, ó. Cavalo, ele está dando um cheque no rei branco. E aqui, ó, o peão dando cheque no rei das pretas, tá? Ou seja, toda peça pode dar cheque no rei? Pode. Menos uma, que é o rei adversário. Lembra que a gente viu que o rei não pode ficar um colado no outro, tem que ficar uma casa de distância? Então, a única peça que não ameaça o outro rei é o rei. Então, todas as peças podem ameaçar o rei adversário, menos o outro rei. Tá bom? André, mas você disse que o rei, você disse no início dessa aula, que o rei ele não pode ser capturado. Por exemplo, já vi muito acontecer nas turminhas, o menino fala assim, ó, por exemplo, eu tenho que atacar, o bispo tá dando cheque no rei branco. Aí a branca vai lá e mexe o peão. Às vezes porque nem viu, nem percebeu. Aí o menino vai lá e captura o rei. Professor! Aí, que foi, o Teobaldo? Oh, eu ganhei, eu capturei o rei. Calma. Porque pode capturar o rei adversário? Não. É impossível capturar o rei adversário. Então a gente volta o lance e a gente dá uma olhada, ó. Volta. O que estava acontecendo? Ah, eu estava atacando aqui e ele mexeu essa peça. Aí o Teobaldo, eu olho o Teobaldo e falo, Teobaldo, o que aconteceu? Não, professor, é porque você disse que ele não pode ser capturado, então já que ele não pode ser capturado, eu fui lá e mexi o peão. Pode fazer isso? Não. Então, se meu rei está ameaçado e eu mexo outra peça, meu rei vai morrer. Então eu não posso mexer outra peça, eu tenho que voltar e mexer o rei. Imagine que tem alguém com uma espada apontada para mim, ó. O rei tá assim, ó, morrendo de medo, querendo fugir. E aí o peão vai lá e mexe. O que vai acontecer com o rei? Não! O rei vai morrer! Então o que vai acontecer? O peão não pode mexer, ele tem que voltar o peão e o rei sair dali. Tá bom, professor. Então, eu não posso deixar o rei sendo ameaçado. Ou seja, não posso deixar o rei em xeque.
Então, como é que eu faço para fugir dos cheques? Existem 3 formas de você fugir do cheque, que a gente chama regrinha A, B, C. Deixa eu voltar para cá para vocês me verem. Então, é a regrinha A, B, C. A de afastar, B de escudo do homem do Capitão América bloquear e C de capturar. Então, para você fugir do cheque, você pode afastar, bloquear ou capturar. Regra A, B, C. Tá? Então, toda vez que o seu rei estiver ameaçado, você pode ou afastar o rei, ou bloquear, colocando uma peça na frente, ou capturar que alguém mini matando a peça que está atacando o rei. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos disso, para vocês perceberem. Ó, nesse exemplo aqui mesmo que a gente estava vendo, ó, o bispo preto está atacando o rei branco. Tá? Sim ou sim? Nesse exemplo, tem como eu capturar esse bispo? Não, porque ó, meu peão está longe, meu rei está longe. Tem como eu bloquear o ataque colocando uma peça na frente? Também não. Mas o que eu posso fazer? Afastar, ó. O raio laser do bispo passa direto, não ataca mais o meu rei. Segundo exemplo, a dama preta, ó, tá dando cheque no rei. As brancas. E agora, professor? E agora, José? Eu posso tentar a regrinha do ABC, a de afastar, B de bloquear, C de capturar. Vamos ver, ó. A dama, tá vendo que o raio laser dela também chega até aqui, ó? Se o rei vier para cá, ó, ele continua ameaçado. Ó. Então, o rei aqui, ele teria 4 casas, 5 casas para fugir, certo? Porque aqui ele ia cair do tabuleiro. Então, ó, vamos pensar, ó. A peça da dama tá atacando já essas 2 saídas do rei. Então, ele poderia fazer o quê? Afastar para cá, ele poderia afastar para cá, ou poderia afastar para cá. Tá? Segunda forma dele fugir do cheque. B de bloquear. Ó. Olha aqui, ó. Se eu trouxer a minha torre para cá, ó, ela vai entrar na frente do raio laser. Ó. O raio agora para na torre. Ó. Não chega mais no rei. O rei está livre do cheque? Tá. Quem está ameaçado agora é a torre. Mas o rei não está em cheque. E a terceira forma seria, tá vendo que eu tenho um bispo aqui, ó, atacando a dama. Então, a dama vem dar cheque, eu posso vir matar a dama, capturando ela. E aí eu me livro do cheque. Tá bom? Olha nesse exemplo aqui. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. O bispo das pretas, esse bispo aqui, ó, ele tá atacando o meu rei. Tá? Eu estou com as peças brancas. O bispo das pretas está atacando o meu rei. Pensa aí em algumas formas de afastar, de bloquear ou ser de capturar. Eu vou dar 30 segundinhos para você pensar em diferentes formas que você poderia afastar, bloquear ou capturar. Vamos lá. Pensa aí. Opa, ficou faltando uma pecinha aqui, gente. Desculpa. Pronto. Pensa aí. Diferentes formas de afastar, bloquear ou capturar. Já dei a dica, eu tinha esquecido. Com que peças você poderia capturar? Com que peças você poderia bloquear? Para quais casas você poderia afastar? Pensa aí. 15 segundos. Tempo esgotado. Então vamos começar a pensar. Ó. Vamos começar pela letra A de afastar.
afastar. Uma opção, então, ó, se afastar é só o rei que afasta, ó, o rei ele poderia ir para 3 casas. Essa ou essa, não é? Porque ele só anda uma por vez. Ele não pode ir para uma casa que tem uma peça do meu time. Ele não poderia vir para cá nem para cá. Essa casinha eu não consigo ir porque o bispo está atacando. Então, sobraria para eu poder me mexer essa casa aqui, que a casa é 2, ou a casa essa aqui, é F1, tá? Então, eu poderia afastar para cá ou para cá. Beleza. Então, a gente já viu 2 opções que seriam afastar. Uma, 2. Conta aí, já foram 2 possibilidades. Bloquear. Vamos pensar. Bloquear é quando uma peça entra na frente da que está atacando. Quando dá, ó, se o bispo estivesse aqui, ó, não tinha como eu entrar na frente. Mas como ele está aqui, tem como eu entrar. Vamos pensar lá então, ó. Eu poderia avançar esse peão para cá e bloquear o ataque, ó. Uma forma. Eu poderia colocar o bispo na diagonal aqui, ó, e bloquear o ataque. Segunda maneira. Eu poderia colocar o meu cavalo aqui, ó. Cavalo e bloquear o ataque. Quarta maneira. Eu poderia andar com esse cavalo para cá, ó. Cavalo, quinta maneira. Eu poderia andar com esse cavalo para cá, ó. Sexta maneira. Poderia pôr a dama na frente? Poderia. Sétima maneira. Vocês viram o tanto de possibilidades que tem? Agora, é claro que a melhor possibilidade é sempre aquela que você não troca uma peça tão valiosa. Por exemplo, se eu colocar a dama para bloquear o ataque aqui, ó, quem eu vou perder? A minha peça mais forte. Então, vou pôr a dama? Não. Eu posso pôr o quê? O peão bloqueando o ataque e já atacando o bispo. Ou até o outro bispo, ó, bloqueando e já atacando. Entendeu? E a terceira forma que é capturar seria com esse peãozinho, ó. Eu acho que esse vocês viram. Eu capturo e acabo com o ataque. Tá bom? Vocês viram o tanto de possibilidades que tinha? Ó, tinha 2 de afastar, 7 de bloquear e uma de capturar. Tinham 10 possibilidades diferentes para você poder tirar o seu rei do cheque, nesse exemplo. Professor, e se não tivesse como, não tivesse jeito de eu tirar o meu rei do cheque, ele está sendo atacado? O que é então? É quando a gente chama de cheque-mate. É quando não tem mais como o rei sair, ele olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém para bloquear, ninguém para capturar. E a gente diz que o rei, então, sofreu um cheque-mate, que é um cheque sem defesa, não tem como mais ele se defender. E aí, o rei, ou ele se entrega, ou ele morre. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a dama preta está atacando o rei branco, tá? E a dama preta está protegida pelo rei preto. Isso é muito importante dizer. Por quê? Porque, vamos lá, teria como eu afastar? Teria como meu rei sair daqui afastando para alguma dessas casas que ele poderia ir? Não. Por quê? Porque a dama, lembra que ela ataca todas as direções ao mesmo tempo? Então, ó, ela está atacando todas essas casas ao mesmo tempo. Então, ele não poderia afastar. Tem alguma peça que eu posso pôr aqui entre os dois para bloquear? Também não. Teria como o rei capturar? Não. Por quê? Você lembra que a gente viu na aula passada? Porque os reis não podem ficar apenas sem uma casa de distância no outro. Eles não podem ficar um colado no outro, senão eles vão ficar discutindo o dia inteiro, lembra? Então ele tem que ter uma casinha de distância, ó, entre um rei e outro. E aí, por isso, a peça está protegida. Professor, e se em vez de fosse um rei, fosse uma torre protegendo, eu poderia capturar? Também não. Por quê? Lembra que o rei não pode se colocar em xeque? Ele não pode ir para um lugar que ele vai continuar sendo ameaçado? Se eu capturo, quem vai me capturar? A torre. Então, eu posso fazer esse movimento? Não. Então, quando não tem como fugir, a gente diz que foi checkmate.
e fim de jogo. Por fim, último exemplo. Ó, a torre preta está atacando toda essa coluna, então está dando cheque no rei branco. E esse rei preto está bem nessa casinha, ó, uma casinha de distância do outro rei. Pergunta: nesse lance, você acha que foi cheque ou foi checkmate? Vou dar 10 segundos para você pensar. Cheque ou checkmate? Se você respondeu cheque, a resposta está errada. Por quê? O rei está em cheque? Tá. Só que tem como ele bloquear o ataque colocando alguma peça na frente? Não. Tem como ele capturar a torre que está atacando? Também não, porque o rei só anda uma de cada vez, ó. Ele não chega. Tem como ele afastar indo para alguma dessas outras casas? Também não. Por quê? Porque ele tem que ficar uma casa de distância do outro rei. Eles não podem ficar juntos. Por quê? Se ele vem para cá, esse rei teoricamente capturaria ele. Ou seja, esse exemplo é um exemplo de cheque mate. Cheque mate. Tá bom? Isso dito e dito isso, agora vamos para a atividade de hoje, que é a seguinte. Na posição inicial, hoje a gente vai jogar com todas as peças. Só que o objetivo vai ser um pouquinho diferente. Esse jogo é uma variante do xadrez que chama Three Check Chess, ou seja, o 3 cheques xadrez. O xadrez dos 3 cheques. Então, o objetivo desse jogo é quem conseguir dar 3 cheques primeiro no seu adversário vence. Independentemente se for checkmate. Mesmo que não seja checkmate, se você conseguir dar 3 cheques primeiro, você vence. Então, por exemplo, ó, a branca saiu jogando, depois é a vez das pretas, saiu também jogando. Aí a branca mexeu, ó, o bispo para cá, a preta mexeu o peãozinho aqui, ó. Aí a branca vai lá e viu a oportunidade, ó. Bem, tá ameaçando o rei? Sim ou sim? Então é cheque. Um cheque para as brancas, ó. O rei decidiu capturar em vez de afastar, já que não tinha como bloquear. Aí a vez das brancas, as brancas foram lá e resolveu jogar a dama, ó. Segundo cheque. Aí a preta vai lá e bloqueia o ataque. Aí a branca foi lá e, pô, capturou terceiro cheque. Tá? Quem venceu? As brancas. Então o objetivo do jogo vai ser quem conseguir dar 3 cheques primeiro no adversário, vence, tá bom? Todas as peças no tabuleiro, jogo normal. Quem der 3 cheques primeiro, vence. Então, na aula de hoje, nós vimos qual a diferença entre o cheque e o checkmate. Como eu faço para ameaçar o rei, que seria o cheque, e como eu faço para conseguir dar o checkmate, que é ameaçar o rei de forma que ele não tenha como fugir. Como o rei faz para fugir? Pela regrinha A, B, C. A de afastar, B de bloquear, C de capturar. Bom jogo para vocês e até a aula que vem. Muito obrigado a todos e até a próxima.